Olha só, último dia do ano e estou aqui para falar para vocês sobre mais uma área da vida da roda sistêmica. E essa área hoje é uma área muito rica porque envolve muitas partes, que é a nossa área do relacionamento. Então, nos últimos dias a gente tem falado sobre a roda da vida sistêmica. E cada dia eu falo sobre uma área específica e nessa área específica que eu falo, eu trago ali uma visão sistêmica, um olhar um pouco mais profundo, para que você possa ter a vivência e uma autopercepção para você então fazer a sua melhor área da vida, construir sua melhor área da vida, construir metas, ir para o mais, ir para o novo, né? Então, considerando que a gente está no último dia do ano e está entrando 2023, então vamos hoje olhar para a nossa área de relacionamento, mas de uma forma mais rica, de uma forma mais abundante, olhando para as nossas possibilidades, para os nossos potenciais de crescimento, para tudo aquilo que a gente precisa identificar, que a gente tenha um start, uma percepção daquilo que nós precisamos fazer, né, para que contribua com o nosso potencial de crescimento. Então, só voltando a gente sobre a roda da vida sistêmica, eu vou atualizar aqui até onde a gente foi, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Então, veja bem, essa é a roda da vida. Então, hoje é a 6ª live e nós já falamos sobre 5 áreas, tá? A primeira área foi a área do ambiente e organização pessoal. Depois nós falamos sobre o lazer e diversão, depois nós falamos sobre saúde, depois nós falamos sobre dinheiro. Ontem nós falamos sobre carreira, profissão. Infelizmente não consegui deixar gravado aqui no Instagram, mas está lá no meu canal do YouTube, ficou bem interessante a visão que eu trago da profissão e da carreira. E hoje nós vamos falar da nossa área de relacionamentos, tá? Então, só voltar aqui. E como eu disse, né, o assunto de relacionamento, a gente tem uma área muito abrangente para falar, porque se a gente pegar os nossos relacionamentos e dividir em áreas, a gente se relaciona com a nossa família de origem, a gente se relaciona com as nossas amizades, a gente se relaciona com o nosso par romântico, a gente se relaciona com a nossa família atual e a gente também se relaciona conosco mesmo. Então, ao final dessa live, com todas as reflexões, a pergunta que você vai responder é: de 0 a 10, o quão satisfeito eu estou hoje nessa área de relacionamento? E eu entendo que essa área de relacionamento, ela precisa de subdivisões, porque certamente você não vai dar a mesma nota para todas as áreas, tá? Então, eu vou conduzir nos próximos minutos essa subdivisão da área da vida de relacionamentos e eu vou conversar um pouquinho sobre ela e nessa conversa você vai começar a fazer reflexões sobre essa determinada área da vida e aí você possa se dar uma nota em relação a ela, tá bem? Então, e que tal se a gente começar dividindo a nossa área de relacionamento pelas nossas amizades? Então aí você vai se fazer uma pergunta, vai olhar para as suas amizades, né, e ver de 0 a 10, o quão satisfeito você está com as suas amizades. E amizades não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Às vezes você tem 10 amigos, 20 ou mais, amigos do oi, do olá, do elevador, da vizinhança, sabe, do condomínio que você mora. Você tem muitos conhecimentos, mas que não são amizades. E às vezes você tem um único amigo que realmente é o amigo verdadeiro que você pode contar. Então, de 0 a 10, como é que está a ambiência em relação às suas amizades? As suas amizades, elas te levam para o mais? Né? Quando você está com as suas amizades, o ambiente é sadio, é energizante, eles te apoiam o suficiente, eles aplaudem o seu crescimento ou não? Eles têm ciúmes, eles ficam negativos com tudo que você está produzindo, né? Eles não te dão a força que você precisa. Então, avalie como está hoje a questão das suas amizades. E muitas vezes nós temos amizades que realmente não contribuem. Então, se você parar e olhar essa percepção de amizade e olha para o seu novo ano e veja bem o ambiente que você está, com quem que você quer estar,
Quais são as novas amizades que você gostaria de estar? Às vezes a gente quer algo mais e o nosso ambiente de amizade não contribui, a gente tem que elevar a nossa ambiência. Quais são as oportunidades que você tem criado para que você possa elevar o nível das suas amizades? Ah, mas eu não conheço ninguém. Ah, mas eu moro no interior. Ah, mas as pessoas que eu convivo, a minha família tem mente pequena. Então não tem desculpa, né? Ainda mais hoje com rede social. Quais são as amizades que você pode passar a seguir? Aquela amizade que você admira, que você aprende, que você compreende. Comece a criar esse círculo de relacionamento para que você realmente aumente o seu nível de amizades. A ambiência, ela é muito importante para que a gente cresça no relacionamento. E com seus amigos hoje, quais são suas expectativas em relação a eles? Quais são suas exigências em relação às suas amizades? O que você espera? Ser ouvido, ser compreendido, tá? Você tem aí os amigos que vem cá, bate no seu ombro, coitadinha, né? Que tipo de amizade que você tem? Que sofre junto com você, que chora junto com você? Aquelas amizades que só é boa ou essa é mais íntima se a gente passa pelo mesmo processo? Mas se eu vou crescer, essa amizade já não é tão fortalecedora assim. Então, se a gente quer girar um pouco mais as nossas áreas da vida, olhar para as nossas amizades, é muito importante. E aí eu te trago essa reflexão aqui da ambiência das suas amizades, de onde e com quem você está convivendo e quanto que isso traz de energia para você, tá? Quanto que isso traz de energia, quanto que isso te leva para o mais, tá? Em relação às suas amizades. Então nós olhamos para os amigos, né? Mas agora olha para você diante das suas amizades. Qual que é o seu papel? O que você tem sido? Como que você tem agido? Você é somente um tomador das suas amizades ou não? Ou você contribui, você troca também conhecimento, você troca informações, nesse momento você também dá apoio. É muito importante a postura que a gente se coloca, porque da forma com que você coloca diante das suas amizades, você também pode estar afastando excelentes amizades. Se eu tenho uma amizade, que eu tenho uma amizade interesseira, provavelmente aquela pessoa vai se afastar de você. Agora, se eu tenho amizades de interesse e que realmente eu tomo, mas eu também contribuo, é totalmente diferente. Então, quando você olhar para a ambiência que você convive, se isso te energiza, te leva para o mais, olhe também para a sua postura em relação às amizades, beleza? Vamos então para a próxima área da amizade. E que tal se a gente escolher aí família de origem? Né? Então, família de origem é bem legal, porque isso mostra o quanto que você sabe da sua história, o quanto que você está conectado à sua família, o quanto que você teve curiosidade de saber a respeito da sua vida, o quanto que você já perguntou isso para os seus pais, o quanto que você sabe da família dos seus pais, como é que foi que eles se conheceram, como que foi que você nasceu, entendeu? Isso traz a questão de pertencimento. Você se sente pertencente à sua família ou não? Você é uma pessoa que se afastou um pouco mais da família porque você se acha um pouco mais diferente e você não está muito ali conectado com o que eles pensam, né? Qual que tem sido a sua postura diante da sua família? E a nossa família de origem, ela relata exatamente tudo que você reflete hoje nos seus relacionamentos. Porque a sua postura na sua família de origem que diz quem você é hoje na sua área de relacionamentos, tá? Então, assim, olhar para a família é importantíssimo. Então, qual que é o seu papel na família? Qual que é o seu pertencer diante da sua família? Aí é onde eu falo muito sobre a questão do genograma. Eu não vou ter uma foto aqui para mostrar, mas o genograma nada mais é do que uma árvore genealógica da história familiar. Só que ali a gente coloca os nossos pais, os nossos avós, bisavós, tataravós, a gente vai colocando toda a história da nossa família. Mas quando a gente faz o genograma, a gente inclui outros aspectos interessantes. Por exemplo, questão de saúde, questão de dinheiro, a questão de excluídos na família, a questão de relacionamento, se teve divórcio ou não, questões de vítima, questões de agressores, questão de prosperidade, questão de falência. Então você coloca
Você vai construindo toda essa história dentro do seu genograma, porque é a história que você pertence, e só essa construção, ela traz uma reflexão tão grande, ela traz uma vivência, uma experiência, até mesmo de você começar a observar e ver algumas identificações de padrão na sua história familiar. Quando eu fiz isso, há um tempo atrás, porque assim, dentro da minha história de relacionamento de casal, que eu já vou entrar, eu percebi que na família, por parte tanto de pai como de mãe, eu fui a primeira neta de todos. Eu acho que até difícil. Eu fui a primeira pessoa a ter o primeiro divórcio na família, tanto por parte de pai como por parte de mãe. E eu lembro que naquela época era uma questão muito difícil para mim. Tinha uma cobrança muito grande, né? Eu me cobrava por ser a primeira pessoa divorciada na família. Então, não queira se divorciar, gente. Acho que o sentimento e a sensação mais profunda que tem. Mas tudo bem, faz parte da minha história, do meu passado. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que quando eu fui pesquisar a minha história familiar, o que eu descobri? Que a minha bisavó, né? Eu verifiquei divórcios na família por parte de mãe, da parte da minha bisavó. Então ela tinha se divorciado para ficar com meu avô. E aí sim, e tem mais outra história da família dela que eu não vou expor aqui, mas ali eu falei, gente, olha a ligação de onde vem. E aí eu fui perceber que eu não tinha visto e nem olhado para minha mãe, que eu sou a primeira filha do casamento da minha mãe, olha só. Então eu não tinha essa percepção e nem essa vivência que a minha mãe também tinha se divorciado. Então eu olhei esses padrões na história familiar da minha mãe, sabe? Mas você sabe quando você constrói isso e não percebe ali a sua mãe, você vai ter que buscar uma avó e depois que você vê sua mãe? Então é muito importante quando a gente constrói esse nosso genograma, porque a gente começa a identificar histórias, padrões repetitivos até de relacionamentos, que é uma área que a gente está falando aqui hoje, tá? Então é muito legal você olhar para sua família de origem, você construir essa sua história. Inclusive, é um caminho que eu conduzo as pessoas dentro dessa descoberta, porque eu não constelo ninguém sem ter o autoconhecimento, tá? Porque muitas vezes o conhecimento sistêmico já resolve inúmeras situações. Então, a constelação é o último caso, é quando realmente não tem solução, aí você vai para uma constelação. Mas, voltando no relacionamento, que é o tema de hoje, então eu estava falando da questão da sua família de origem. E a pergunta é, de 0 a 10, né? O quão satisfeito você está hoje com a sua família de origem? Respondendo isso, o quanto você conhece a sua história, o quanto que você se sente pertencer, o quanto você se dedica no momento presente com a sua família de origem, o quanto você dá tempo de atenção para sua mãe como filha, para o seu pai como filho, para suas irmãs, irmãos, né? E quanto que você se coloca na postura que você realmente está hoje, né? Na postura de ordem, né? Eu pertenço a essa família, me sinto pertencente a essa família, eu honro essa família, essa minha origem, ou não? Eu discrimino porque eu me sinto diferente dela. E em que ordem que eu estou na minha família? Eu estou na ordem certa? Eu estou no meu lugar de filha? Eu estou no lugar de filha número tal? Eu respeito os meus irmãos mais velhos? Né? Então, se observa dentro também da questão do pertencimento e da ordem, que são as leis sistêmicas no sistema familiar. E o equilíbrio, né? A troca que a gente faz dentro do sistema familiar. E relacionamento com os pais, né? Equilíbrio é troca. O que os pais deram pra gente? A vida. Como é que a gente recompensa aquilo que de mais precioso nós temos hoje? A vida. Indo para a vida. Construindo o mais. Sabendo se relacionar, né? Construindo família. Construindo projetos. É assim que a gente agradece aos nossos pais pelo bem mais precioso que a gente recebeu. Então, nós falamos na área de relacionamento, a gente subdividiu
em amizades, a gente subdividiu na questão de família de origem, agora vamos dividir na questão do relacionamento par romântico. E essa área aqui é uma área que ela é bem delicada de se falar, é uma área que quem tá fora quer entrar e quem tá dentro quer sair. Geralmente esse é o ditado mais comum que se faz. Então, por que quem tá fora quer entrar? Né? É a lei natural, né? Como diz, nasceu, cresceu, se relaciona, entendeu? Essa é uma lei natural. Então, todos têm o desejo de se relacionar. E agora aquela questão de, e quem tá fora quer sair? Quem tá fora quer sair? Olha, observa essa questão. Geralmente ela tá tomando essa decisão sozinha. Quando ela tá fora e ela quer sair, ela decidiu sozinha. Quando ela foi entrar, ela decidiu em conjunto. Agora que ela quer sair, ela decidiu sozinha. Existem 5 níveis de estresse de um relacionamento. O primeiro é a despolarização. O primeiro e o mais importante, é onde as coisas todas acontecem. Na despolarização, o que acontece? Existe uma troca de você utilizar a energia que não é a sua energia essencial. Vou explicar melhor. Nós temos, né? Eu, Cristiane, tenho dentro de mim a energia masculina e feminina. Eu sou feminina, então a minha essência, o meu núcleo é feminino. E eu tenho energia masculina e feminina porque eu tenho 50% da minha mãe e 50% do meu pai. Mas o que acontece com as mulheres, né, que despolarizam? A essência da Cristiane é feminina. Então, quando ela vai e utiliza mais a sua energia masculina e do feminino, ela se despolariza. E aí ela começa a ter posturas, comportamentos que não é da essência feminina e ela despolariza. Como é que fica uma mulher despolarizada? Ela fica rígida, ela fica estressada, ela quer resolver tudo, ela fica sobrecarregada, ela prioriza, geralmente ela está priorizando algo primeiro, antes da relação. E por que ela faz isso? O problema nunca é o problema, não tem a ver com a história dela atual, tem sempre a ver com uma esfera anterior, com certeza essa atitude, esse comportamento dela tem a ver com a família de origem. Então, sistemicamente, isso é mostrado e isso é visto. Ou quando você começa a construir a sua história, entendendo mais sobre polaridades, você também identifica isso. Então, quando a mulher despolariza, né? Então, assim, o que acontece? Ela encontra um parceiro como? Na polaridade invertida. Esse parceiro, para não chocar, para não conflitar, ele acaba se tornando mais feminino, mais receptivo. Então, o masculino, ele é mais agressivo, o feminino, ele é mais suave, mais receptivo. E assim fica essa inversão de papéis dentro de um relacionamento, onde a mulher vai sempre exigir mais, esperar mais, e aí o seu parceiro vai dar menos, né? E aí você acaba se tornando mãe dele ou pai dele, independente das situações, da variação, se ele permanecer dentro do relacionamento. Porque se ele não permanece dentro do relacionamento, se ele não aguenta aquela situação, ele também pode sair. Então o que acontece com as mulheres que estão polarizadas no masculino? Ou tem homens fracos ao seu lado, ou estão sozinhas. É isso que acontece na maioria das vezes. E hoje, assim, meu professor, ele fala o seguinte, que o divórcio nunca é o caminho. Então, desde que quando eu comecei a estudar com ele, isso tem uns 2 anos, e ele fala o seguinte, o divórcio nunca é o caminho. Eu falei, ih, fodeu. Eu já tive 2. Eu falei, poxa vida, e agora? Como é que conserta? E aí a gente vai olhar para isso, para a história, realmente nunca é o caminho. Mas a gente só começa a perceber isso e a tratar isso depois que a gente tem um autoconhecimento. Ou por que eu tô conversando com vocês, ou por que eu tô trazendo essas informações para vocês? É porque eu não sabia. Se eu soubesse, se eu tivesse essa informação, se eu tivesse esse autoconhecimento, sabe? Que ele é simples, que ele é prático, se naquela época eu tivesse esse conhecimento, a minha postura seria outra. Mas eu não estou arrependida de nada, nem de passado, não. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, pelo fato de eu não saber,
me levou ao que eu sei hoje e por isso estou aqui falando para vocês. Então, de repente, eu esteja aqui falando para alguém que precise ouvir isso, que está em um momento que precisa ouvir de mim a respeito de relacionamento para que tenha oportunidade de buscar o mais e então ainda ser possível resolver as situações. Tá? Então, dentro do relacionamento, o que acontece muito? Relacionamento de casal, as exigências, tá? Nós exigimos do nosso parceiro determinados comportamentos. E tudo aquilo que a gente exige do outro é porque falta em nós, tá? Então, exatamente isso. Aquilo que nós exigimos do outro está faltando em nós. Então, nessa parte de relacionamento, o ponto primordial é olhar para você mesmo. O que falta em você? O que você precisa que aconteça contigo primeiramente? Porque a gente não dá nada do que a gente não tem. Se eu tô dando atenção para o outro, se eu tô dando atenção para a família, se eu tô dando atenção para as minhas amizades, eu tô ali fazendo o papel de boazinha, de salvadora, que cuida de todo mundo, mas eu não tenho tempo para mim. Se eu tô ali ajudando o chefe, se eu tô no trabalho, se eu tô me dedicando demais, sabe? Porque eu quero ser a funcionária, a perfeita, sabe? A que está sempre lá, disposta, a que aguenta tudo. Eu tô dando tudo para o outro, mas eu não tenho meu tempo. Então, o que acontece com as pessoas que não têm o tempo dela? Então, quando ela chega em casa, ou chega dentro de um relacionamento, ou dentro de uma família, até mesmo com as suas amizades, ela passa a ter o quê? Exigências. Ela está exigindo atenção do outro, carinho do outro, respeito do outro, comportamentos do outro, que ela nem mesmo tem com ela. Então, na área de relacionamento, se você não se preenche de si, nada vai dar certo. Nada vai dar certo. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, que é bem o seguinte. Vamos imaginar que na área de relacionamento, família, amizades, par romântico, tá? Vamos imaginar que essa área seja uma área onde você esteja, imagine que nessa área você esteja 100% preenchida, que você tenha um relacionamento maravilhoso, que você tenha amizades que te levam para o mais, que você tenha uma ambiência muito boa, que você tenha uma família assim bacana, unida, né, com bastante convivência, né? Então assim, que você está feliz, que você consegue transitar em todos esses ambientes de relacionamento e você se sente muito bem, muito satisfeita, energizada, feliz e em paz. Se você estiver nesse momento, ou se você não está nesse momento, se imaginar nesse momento, a pergunta que eu faço para você é: diferente de quem da sua família você vai estar sendo? Se você estiver um relacionamento maravilhoso, com muito amor, com muita paixão, com muito carinho, diferente de quem da sua família você vai estar sendo? Qual que é a resposta? Se você estiver muito bem no seu relacionamento, se você encontrou o seu parceiro ideal, se tem cumplicidade, se tem amizade, né? Se tem um relacionamento, se tem conexão, diferente de quem da sua família você vai estar sendo. Então a resposta pode até ser de todos da família. Então essa tem uma crença muito forte enraizada, que é a crença do merecimento. Sabe? A crença do pertencimento, porque toda vez que eu for diferente da minha família, eu tenho medo de não ser aceita, eu tenho medo de não ser amada, eu tenho medo de ser excluída. Quando eu respondi essa pergunta para mim mesmo, a resposta foi: poxa, tá aí, eu vou ser diferente de todos da minha família. E eu olhei por parte de pai e por parte de mãe. Então a lealdade do pertencer, de você querer por pertencer, por lealdade, por amor cego, por questão de merecimento mesmo, poxa, eu pertenço como a minha família? Sendo igual a eles. Então quando aquela crença, se eu for diferente, se eu estiver esse relacionamento diferente de abundância, existe uma crença enraizada. E a crença, ela não está enraizada
Gente, não é só na mente, sabe? É na nossa história familiar, é no nosso corpo, é nas nossas origens, é naquilo que a gente traz da nossa história familiar, né? Do nosso genograma familiar. Entendeu? E olha, e tem gente que também não está com um par romântico hoje, na sua área da vida, mas está muito bem, tá? E tá tudo bem se isso for temporário na sua vida. Se você estiver utilizando esse tempo para fazer algo a mais, algo maior, se você for um homem e estiver nesse momento da sua vida, aproveita esse tempo para você estar fazendo algo mais, algo maior. E a mesma coisa a mulher. Tá? Mas não fique aí muito tempo sozinho não, porque o sucesso da nossa profissão tem a ver com o sucesso das nossas relações. Então, todo sucesso profissional depende do sucesso das nossas relações. Então, por isso é importante trabalhar sim e olhar para a sua questão dos seus relacionamentos. Ah, eu não quero me relacionar porque eu não quero me decepcionar, porque eu já me decepcionei muito. Ok? Vá resolver os seus problemas? Volte para sua casa e vai resolver os seus problemas. E seus problemas estão na sua família de origem. Seus problemas estão lá. Estão com a criança em você, com o feminino ferido em você. Então, é importante você olhar para que você resolva os seus problemas também. Ai, meu pé dormiu. Bom, e é isso. Falando sobre a área de relacionamento, né? É isso que eu teria para dizer para vocês hoje. E antes de encerrar essa live aqui, a gente vai fazer a seguinte pergunta. De 0 a 10, o quão satisfeito eu estou hoje na minha área de relacionamentos? Né? Com meu par romântico, com a minha família de origem, com as minhas amizades e conosco mesmo, porque todo o sucesso dos seus relacionamentos tem a ver com a forma com que você relaciona com você. E a forma que você relaciona com você tem a ver com a sua família de origem, principalmente com a sua mãe, sabe? Porque é com a nossa mãe que nós aprendemos a nos relacionar. Ah, me dou bem com a minha mãe, amo minha mãe, tá tudo bem, mãe dentro de você. E a mãe dentro de você traz sua história familiar, seus avós, seus bisavós, a sua geração. Então, somente olhando para tudo aquilo, entendendo, respeitando, acolhendo e se colocando na posição que você está, é que você vai para a vida crescendo. Tomando tudo que é do seu pai, tudo que é da sua mãe, que é a vida que eles já te deram. É só isso que você precisa para que você vá para frente e realmente construa relacionamentos de qualidade consigo mesmo. E se a gente pegar essa roda da vida, da área de relacionamento, olha só, você ainda pode subdividir e ainda fazer uma autoanálise. Deixa eu mostrar para vocês como. Aqui, ó, vou dar um exemplo. Então, daquela roda da vida sistêmica, onde está falando relacionamentos, eu subdividi. Você pode pegar e subdividir. Aqui, ó, deu 4 partes, onde você subdividiu essa área da vida aqui. E nessa subdivisão, ó, tem família, tem amizades, tem par romântico e tem você. Então, você pode se fazer uma autoavaliação para essa roda da vida. E essa autoavaliação que você se faz, faça ela na percepção de tudo aquilo que falta em mim, eu exijo do outro. E se eu desejo ter melhores relacionamentos, eu preciso relacionar-se bem comigo primeiramente. E quando eu tenho exigências com o outro, ou quando eu tenho desejos em relação ao outro, eu preciso olhar para mim e ver como que isso está em mim. Vou dar um exemplo. Ah, eu quero encontrar alguém, ou eu quero ter um parceiro financeiramente bem sucedido, tá? Olhe para sua vida primeiramente e vê o quão bem sucedida você está nas suas relações, no seu trabalho, nas suas finanças. A gente costuma exigir do outro o que falta na gente. É só a reflexão que eu quero trazer para vocês. Então, primeiro se preencha daquilo que falta em você, e isso é só você que pode se dar, para então, depois, você atrair aquilo que você deseja, tá? Porque quando a gente vai para o mais anda com mais atrai mais.
mais não atrai menos, tá bom? Então, ir para o mais é atrair mais e mais não atrai menos. Mais com menos, né? Na física, o que acontece? Repele. Mais com mais, vai, prossegue. E é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa visão da área do relacionamentos na nossa roda da vida, que isso tenha trazido reflexões para você e que você possa fazer a sua autoavaliação de satisfação hoje em relação à sua área de relacionamentos. E amanhã estou aqui para falar sobre desenvolvimento pessoal, né, que é a nossa 7ª área, e a última área é sobre espiritualidade. Então, mais ou menos nesse horário eu estou de volta para falar sobre isso, para que a gente possa fechar a nossa roda da vida e sim fazer uma autoanálise no geral daquele que nós vamos construir em 2023, olhando para o novo, para os potenciais de crescimento, para as possibilidades, tá bom? Então continue me acompanhando aqui, vai ficar salvo no Instagram e eu vou subir também lá para o canal do YouTube. Um beijo para vocês, uma excelente virada de ano, tá? E que seja de muito sucesso, de muita abundância e com relacionamentos incríveis. Tchau, tchau!